Alô Brasil, alô você, alô minha mãe, benção minha mãe. Faz tempo que minha mãe já regressou para o Brasil junto com a minha sogra. Minha sogra é conhecida como a mãe da mulher que manda em mim. Eu estou aproveitando essa aqui a ocasião para a gente comentar sobre taxa de juros. Eu acho bastante importante, porque na compra de qualquer imóvel, veículo, taxa de juros vai acompanhar a gente pro resto da vida, né? Quando a gente compra, qualquer coisa que a gente compra tem taxa de juros aí envolvida. Então, eu fiz um comparativo aqui, a taxa de juros aplicada no Brasil e em Portugal, e vou mostrar para vocês aqui uma tabela e também posteriormente, como exemplo, né, serve como exemplo, a taxa de juros que ocorre na compra de um veículo no Brasil e em Portugal. Para a gente apenas fazer um comparativo aqui de como é que ele vai trabalhar essa taxa de juros, quais são os bancos no Brasil, é o Banco Central, e já aqui em Portugal é o BCE, que chama o Banco Central Europeu. Eu fiz um comparativo aqui, espero que ajude, é só mais uma coisa ilustrativa para a gente entender como é que funciona esses juros aqui, tanto no Brasil como em Portugal, e a compra de um veículo. Me acompanha aqui. Como é que funciona os juros aplicados no Brasil e em Portugal. Posteriormente, eu vou mostrar uma tabela aqui, um pequeno comparativo que acontece na compra de um veículo, onde esses juros são incididos, onde ocorre essa aplicação de juros em Portugal e no Brasil. Vamos começar aí pela taxa Selic. No Brasil ocorre a taxa Selic. E em Portugal, o que acontece? A característica da taxa é feita pelo BCE, que é o Banco Central Europeu. O que acontece na taxa de juros atual? Geralmente, para esse ano aqui, 2024, né? 12,75% ao ano aproximadamente. Isso é os juros, taxa de juros no Brasil. E em Portugal é de 4,25%. Qual o objetivo dessa taxa? Controlar a inflação e estimular a economia. Já em Portugal, o que acontece? Essa taxa tem o objetivo de manter a estabilidade de preços e a inflação sob controle. Qual o responsável por essa taxa? É o Banco Central do Brasil. Já em Portugal é o Banco Central Europeu, que é o BCE. Variação nos últimos 5 anos. No Brasil, o que acontece? Alta volatilidade, chegando a picos de 3,75%. Já em Portugal ocorre a estabilidade, variando entre 0 e 4,25%. Impacto na economia. O que acontece com essa taxa? Impacto na economia. Afeta diretamente crédito e investimento e consumo. Em Portugal, o que acontece? Influencia o crédito, inflação e políticas economicamente nas zonas do euro. Juros baixos, né? Inflação, o objetivo da inflação em 2024, 3 a 3,75 é a meta. Já em Portugal, ele tem a meta de 2%, segundo o Banco Central Europeu, para a zona do euro. Condições de crédito, normalmente mais caras, devido à maior taxa de juros, né? A taxa Selic aí sempre se faz presente. Já em Portugal, as condições de crédito são mais acessíveis, devido às taxas mais baixas. Umas observações a serem feitas: a taxa Selic no Brasil é geralmente mais alta devido ao histórico da inflação elevada no país. Isso faz com que o Brasil tenha uma das maiores taxas de juros do mundo. Já em Portugal, como ele faz parte da União Europeia, segue as diretrizes do Banco Central Europeu, que historicamente mantém taxas mais baixas, principalmente para estimular o crescimento econômico na zona do euro. Isso aqui foi só uma pequena parte que eu fiz aqui para vocês, um pequeno comparativo das taxas aplicadas no Brasil e em Portugal. Agora eu vou passar os juros que também ocorrem na compra de um veículo. Então, como eu havia dito, fiz aqui uma tabela para mostrar para vocês aqui um pequeno comparativo de juros entre o Brasil e Portugal, considerando aí a taxa de juros média. No Brasil, a gente tem uma taxa de juros média entre 20% e 30% aproximadamente, e em Portugal de 6% a 8% ao ano. Prazo de financiamento, isso tudo considerando compra de um carro, né? Não citei antes, estou citando agora. No Brasil, geralmente são 60 meses, 5 anos, e em Portugal são 84 meses, 7 anos. Prazo de financiamento. Né? No Brasil, geralmente se dá uma entrada de 20% a 30% do valor do carro, e em Portugal 10% a 20% do valor do carro. Taxa de financiamento é rara, geralmente em promoções específicas. Em Portugal, o que acontece? Oferecida ocasionalmente em promoções. O sistema de financiamento é crédito direto ao consumidor. Já em Portugal é um sistema leasing. A exigência de garantia no Brasil pode exigir garantias como um avalista. Já em Portugal não se costuma pedir isso, né? Não costuma exigir garantias adicionais na compra de um veículo. Quais são o impacto da taxa de juros na compra de um veículo no Brasil? Altamente impactado pela Selic. No Brasil, a taxa Selic tem juros muito alto aí. Já em Portugal, o que acontece? Moderadamente influenciada pela taxa do BCE. O que é o BCE? O Banco Central Europeu. Imposto de financiamento. A incidência de IOF, imposto sobre operações financeiras, ocorre na compra de veículos. Já em Portugal, não se tem IOF, mas tem o IVA. Nas compras, né, são 23%. Condições de crédito. No Brasil, o que acontece na compra de um veículo? As condições são mais rígidas e tem altas taxas devido ao risco de inadimplência e à inflação. Já em Portugal,
Portugal, taxas mais baixas e condições mais flexíveis. Umas observações a considerar aqui. No Brasil, as taxas de financiamento de veículos são significativamente mais altas, influenciadas pela taxa de juros básica, Selic, como eu havia dito, e pelo risco de crédito maior no país. O financiamento pode ser mais caro, especialmente se o cliente não tem um bom histórico no crédito, né? Não é só chegar no banco e comprar, tem que ter um histórico, né? Em Portugal é diferente. As taxas são mais baixas devido à política monetária estável da União Europeia e às condições econômicas mais favoráveis. O financiamento é mais acessível, com juros menores e prazos de pagamento mais longos. Esse é um pequeno comparativo que eu fiz aí para ajudar a gente a ter uma noção de como é que ocorre o financiamento da compra de carro no Brasil e em Portugal. Então, tá aí, eu trouxe para vocês, espero ter ajudado, né? Espero ter contribuído com essa ilustração, com essa ideia de trazer essa taxa de juros e assim, sempre temas variados para a gente trabalhar aqui. Pelo menos a gente deu para conhecer pouco, né? Quais são essas taxas que a gente paga no Brasil e em Portugal. Espero ter ajudado com isso. Grande abraço a todos.